Eu inicio as minhas palavras dizendo que o Estado brasileiro é um Estado laico, mas, citando o Salmo de Davi, eu queria dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se um cristão apoia um partido, um candidato que é a favor do aborto, que é a favor da união civil homossexual, que é a favor da legalização das drogas, se alguém apoia esse tipo de coisa, ele não é cristão. Aí é uma traição ao Evangelho. Eu fico muito estarrecido quando vejo, por exemplo, agora há pouco tempo, a Dilma indo, entende, na Assembleia de Deus, e sendo acolhida, né, pelos pastores, sabe? Eu sei que aquela ramificação da Assembleia de Deus não representa todas as Assembleias de Deus, e muito menos todos os evangélicos, certo? Mas é muito estarrecedor, certo? Sendo apresentada como uma candidata daquele pessoal, né, dos evangélicos, que são cristãos, e que tem feito, aqui, faça-se justiça, tem lutado com muitos deputados evangélicos, que têm lutado de maneira bastante intensa no Congresso contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a tirania do movimento gay e assim por diante, entendeu? Então, e para ser acolhido por uma parcela, né, do segmento evangélico como se fosse uma candidata ideal. E, na verdade, não é. Então, é uma traição ao evangelho isto. É uma traição ao evangelho apoiar uma candidato, seja quem for, entendeu? Que seja favorável ao aborto. Um católico, um cristão, um evangélico, uma pessoa que acredita em Jesus Cristo e vota em um candidato ou partido que é favorável ao aborto, uma pessoa desta é Judas, entende? É traidor do evangelho. Uma pessoa que vota em um abortista, em um partido ou pessoa abortista, ele não pode ser contado entre o número dos seguidores de Cristo. Não pode. Por isso que é um absurdo, é uma enganação, uma empulhação, entende? Líderes religiosos apoiando o PT, apoiando o programa do PT, apoiando a Dilma, quando ela, em muitas diferentes ocasiões, se declarou a favor da legalização do aborto, depois quis posar como paladina da vida, tentando enganar porque viu que aquilo tirava votos, entende? Ela assinou uma lei. Assinou, na prática ela já fez. Ela que tinha assumido o compromisso, entende? Diante dos cristãos, na eleição passada, de que ela não seria, o meu governo não vai apoiar nenhum tipo de legislação que seja favorável ao aborto, etc. Então, não apenas apoiou, assinou um decreto que na prática libera tudo. E ainda tinha colocado, embora depois retirado, o preço do aborto no Sistema Único de Saúde. R$443 por cada criança que fosse abortada. Certo? Foi publicado no Diário Oficial. Quer dizer, como é que um cristão pode apoiar uma pessoa assim? Certo? E o que eu estou dizendo dela, se diga de qualquer outro candidato vinculado a um partido que tem como programa a promoção do aborto, a legalização das drogas ou coisas similares contrárias à nossa fé. Na política, eu vou te contar 2 episódios. Um com relação a Dilma Rousseff, o outro com relação ao Tancredo Neves. A Dilma Rousseff, em inúmeras reuniões que eu participei, eu tenho por hábito, normalmente, dizer, você está bem? Ah, estou, graças a Deus. Eu uso muito essa expressão. E todas as vezes que eu dizia, está tudo bem, graças a Deus, eu ouvia dela. Você não acha que você já está velhinha o suficiente para saber que esta bobagem de Deus não existe? Ora, padre, eu não vou dizer para o senhor que eu não fiquei indignada quando eu vi uma pessoa que me dizia isso indo para o Vaticano visitar o Papa. Porque ali na igreja do Edir Macedo, a gente entende, o governo dá muito dinheiro para trabalhos sociais, vira meio que uma barganha entre os interesses do próprio Edir Macedo com relação ao governo. Agora, eu não vou negar para o senhor que eu também, como católica, que também lê a Bíblia todos os dias e que não perde uma missa aos domingos porque sabe a importância da Eucaristia, eu não vou dizer para o senhor que eu não fiquei indignada quando ela foi visitar o Papa. Então, o que a gente tem percebido é que as informações, elas não estão chegando nem no Vaticano. Nós chegamos a discutir aqui com o nosso grupo muito católico, que muito provavelmente, em razão
do Papa está comandando igrejas no mundo todo, ele, para saber o que está acontecendo em determinada localidade, tem que ser informado, e essas informações elas não estão fluindo para o Vaticano, porque eu tenho certeza absoluta que o próprio Papa não teria acolhido esta visita se tivesse noção de quantas propostas anticristãs essa mulher fez ao longo desse governo dela e no outro já. Não há a menor dúvida de que a Dilma não é devota a Deus. Não há a menor dúvida de que ela é de esquerda e que isso é absolutamente incompatível com os ensinamentos cristãos. Então, é por isso que eu também queria estar abordando. Com relação ao Tancredo, eu tive um determinado momento em que eu fui fazer um depoimento no Congresso Nacional sobre o caso Varig. E eu abri o meu depoimento lendo Eclesiásticos, e eu fui muito contestada depois que acabou a minha explanação e todas as perguntas que foram feitas. Eu fui muito perguntada do porquê eu tinha citado a Bíblia, como é que eu tinha lido uma passagem bíblica. Bom, para você imaginar, a Ideli Salvati, naquele momento, começa a ironizar, e eu digo para ela, olha, eu não admito que a senhora fale do meu Deus, porque se o seu partido é o Partido dos Trabalhadores, o meu partido sempre será, acima de tudo, o partido de Deus. Eu sou partidária a Deus. Todo o resto a gente utiliza, porque são mecanismos próprios do próprio sistema político, para a gente estar veiculando ideias, para estar alcançando determinados postos, mas sempre a serviço das palavras de Deus e dos ensinamentos dele. E aí me disseram o seguinte, que era a primeira vez que alguém tinha lido uma passagem inteira da Bíblia no Congresso Nacional. E que a última pessoa que tinha falado sobre Deus no Congresso Nacional havia sido Tancredo Neves, que disse: nem Deus me proibirá de subir a rampa do Palácio do Planalto como presidente da República. E morreu. E não subiu a rampa do palácio. Ou seja, ele me relatou que a única vez que isso foi expressamente falado dentro do Congresso, algo sobre Deus, foi de uma forma negativa, de alguém que se colocou acima de Deus, como se tivesse o poder e a onipotência. E a outra vez, na minha leitura da Bíblia, que nunca havia sido feita lá. Então, assim, o que nós observamos é que muitas pessoas se declaram católicas, evangélicos, bradam pela palavra de Deus, mas elas não colocam em prática. E colocar em prática é combater, sim, isso que nós estamos assistindo na nossa sociedade. Então, nós temos que fazer agora, Denise, é isso que, essas iniciativas que, graças a Deus, têm sido feitas e têm se multiplicado. E tem nos dado muita esperança, sabe? Há uma reação. Então, queira Deus que esta reação ela possa crescer suficientemente para poder derrocar este poder revolucionário que está hoje dominando o país, hoje, seguramente contra a vontade da maior parte da população. Mas que vamos dizer, que encontre, que as urnas possam refletir aquilo que é o sentimento da maior parte da população. E que a propaganda revolucionária, enganadora, não seja, de fato, não prevaleça dessa vez. Tem que não prevaleça. Né? Então, e os cristãos, aqui vai os católicos, evangélicos, então, os cristãos, eles acompanhem este momento. Né? A gente precisa, nós precisamos, os cristãos de maneira geral, o brasileiro, precisa parar com esta ideia de que religião e política não pode se misturar. Isso é uma loucura. Quando a gente, então, despreza a política porque tem muita gente corrupta lá dentro, são os corruptos que, então, vão cuidar da política e que vão ditar as leis que nós temos que seguir e que vão influir na nossa vida. Então, é obrigação, olha, todos os papas, os últimos papas falavam sobre isso, mas, enfim, é obrigação nossa de fato, colaborar para que os princípios cristãos reinem na sociedade também. Isso significa zelar por quem nós colocamos no poder para nos representar. Porque o voto de um cristão é o voto de Cristo. Portanto, o voto de Cristo não vai ser dado a uma pessoa que faz leis contra a lei do Pai. Então, tem que haver coerência entre aquilo que o cristão crê e a vida que ele leva, entre aquilo que ele crê
e aquilo que ele faz, entre aquilo que ele crê e os representantes que ele escolhe. Tem que haver coerência, certo? Então, os cristãos, de maneira geral, católicos, evangélicos, todos, têm que olhar os seus líderes. E se algum deles se desvia daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a palavra de Deus ensina, daquilo que a igreja ensina, não o siga. Pode ser o que for, pode ser padre, pastor, bispo, o que quer que seja. Então, se eles não falam de acordo com a verdade do Evangelho, se eles não falam de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura, o magistério da igreja ensina, então não o siga. Não o siga nos seus erros. Né? Entretanto, se eles são realmente coerentes com o Evangelho, se eles buscam ensinar a palavra de Deus, e aqui, de novo eu repito, não estou falando de política partidária, se ensina princípios que realmente são os princípios da nossa fé, os princípios que resguardam a liberdade da família, a liberdade da pessoa enquanto indivíduo. Então, se eles pregam a verdade, então siga e os apoie. Se una a eles, para que nossa nação seja uma nação que realmente reflita os valores transmitidos pela palavra de Deus e que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que os cristãos não tenham medo. Não tenham medo também, sabe, de se opor de maneira respeitosa, mas também firme, àqueles que estão em cargos eclesiásticos e que, entretanto, não são fiéis à submissão. Não são fiéis à submissão, prostituindo a palavra de Deus, transmitindo uma farsa no lugar do Evangelho. Diga-se então aqui, por exemplo, mesmo que um sacerdote, um bispo, um pastor, um líder de religião, venha te dizer, olha, nós temos que votar na Dilma, nós temos que votar no PT, nós temos que votar porque dá bolsa isso, dá bolsa aquilo, nós temos que votar, então, nesse partido revolucionário, você deve dizer não, não voto. Por quê? Porque é contrário à palavra de Deus. Não voto porque defendem o aborto, não voto porque defendem a ideologia de gênero, porque defendem, incentivam a prática homossexual. Não voto, porque é contra aquilo que o Evangelho me ensina. Com muita clareza. Então, ame a todos, reze por todos, mas vote naqueles que representam, que pelo menos defendem os princípios cristãos. Certo? Eu queria fazer algumas questões que a gente não gostaria se a senhora puder responder rápido, mais um bate-bola, coisa que a gente não gostaria que ficasse fora. Como é que a senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. Boa pergunta do leitor aqui, vai pegar com você lá depois, hein? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja, a descriminalização. A senhora acredita em Deus ou é religiosa? Olha, eu ao longo da minha vida eu tive uma educação católica. Né? Eu tive em colégio de freira, durante até a quarta série ginasial eu tive em colégio de freira. Eu tenho toda a formação religiosa que uma pessoa da minha geração teve no Brasil. Eu fiquei durante muito tempo assim meio descrente. Muito descrente. Agora, eu acredito que as diferentes religiosidades são fundamentais para as pessoas viverem. As diferentes. Eu não acho que a gente pode achar que só existe aquele seu Deus. Entende? Eu acho que você tem de ter assim, uma abertura para contemplar todas as possibilidades. Pouquinho mineira a sua religião. Um pouco mineira, a senhora falou das pessoas, mas e a senhora? No microfone. Eu me equilibro nessa questão. Será que há? Será que não há? Eu me equilibro nela. Eu inicio as minhas palavras dizendo que o Estado brasileiro é um Estado laico. Mas, citando o Salmo de Davi, eu queria dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A senhora falou das pessoas, mas e a senhora?
No microfone. Eu me equilibro nessa questão. Será que há? Será que não há? Eu me equilibro nessa.